Questão de número 15. Uma formiga enlouquecida pelo sol em um dia quente sai correndo em um plano XY. As componentes x e y de quatro corridas consecutivas em linha reta são as seguintes, todas em centímetros: 30, 40, bx menos 70, menos 20 e cy, e menos 80, menos 70. Essas são as componentes x e y de cada corrida que a formiga deu. O deslocamento resultante das quatro corridas tem componentes menos 40 e menos 20. Então, letra A. Determine a componente bx, que é a corrida 2, uma das componentes da corrida 2, e cy, que é uma das componentes da corrida 3. Determine o módulo e o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo do deslocamento total. Então, vamos lá. Nós temos aqui um gráficozinho para representar o nosso deslocamento total. Menos 140 no eixo x e menos 20 no eixo y. Então, está aí o nosso vetor deslocamento total, que resulta da soma dos quatro caminhos percorridos por essa formiga, que é o nosso R. Nosso vetor R aí. Na letra A, nós queremos o seguinte: determine Bx. Qual é o valor de Bx? Bom, se a gente somar componente a componente, isso significa que a soma dessas quatro componentes vai ter que dar, no eixo x, vai ter que dar 140. Então, nós temos a primeira componente, né, em relação a x, que é 30, mais bx, que é o segundo valor para a componente x, menos 20, que é o terceiro valor, e menos 80, que é o quarto valor. Todos esses são componentes no eixo x do deslocamento da nossa formiga. Então, nós temos que a soma desses quatro segmentos tem que dar o nosso vetor resultante, menos 140. Então, isolando o nosso bx, nós vamos ficar aí com menos 140, menos 30, mais 20, mais 80. Resolvendo essa operação, nós temos que a componente bx é menos 70 centímetros. A mesma coisa a gente vai fazer para a componente cy. Então, no eixo y, a soma de cada componente tem que dar menos 20, que é a componente resultante do nosso vetor deslocamento. Então, nós temos a primeira corrida, mais a segunda, né, 40 menos 70, mais a terceira, que é cy, mais a quarta, menos 70, e o vetor resultante tem que dar menos 20. Então, a gente isola o nosso cy e vamos ficar com menos 40, menos 20, mais 70, mais 70. O que dá 80 centímetros. Essa é a nossa coordenada ali da terceira corrida, né, no eixo Y. Na letra C, ele quer o módulo desse vetor, porque o que a gente tem é as componentes, menos 140 e menos 20. Então, o módulo desse vetor, né, como a gente já respondeu em várias questões anteriores, é dada por essa equação aqui. Cada componente desse vetor ao quadrado somado e extraída a raiz. Então, nós temos a componente x menos 140, a componente y menos 20. Essas duas ao quadrado, das 19.600 mais 400, soma 20.000 e extrai a raiz de 20.000, que vai dar 141,42 centímetros. Esse é o tamanho do nosso vetor R, aí em vermelho no gráfico. E o ângulo dele
em relação ao semi-eixo positivo de x, nós vamos ter aí o eixo x é o nosso cateto adjacente e o nosso eixo y é o nosso cateto oposto ao ângulo que a gente quer descobrir. Então, nós temos aí tangente a menos 1 de CY sobre BX. E aqui eu já vou somar com 180, né? Porque veja que o ângulo aí vai ser formado com o eixo Y, né? Com o eixo negativo de X. Então, soma mais 180, porque aí a gente vai ter em relação ao eixo positivo de X. Então, substitui os valores, extrai a tangente a menos 1 e depois soma mais 180. Nós vamos ter aí 188,13 graus. Isso significa que, em relação ao eixo negativo de x, ele está a 8,18 graus. 8,13 graus, na verdade. Tudo isso no sentido anti-horário. Se a gente for considerar no sentido anti-horário, é verdade. Se a gente for considerar no sentido horário, esse ângulo é menor. Muito bem, é isso e até a próxima questão.